Olá, olá, personas! Bem-vindos a mais um Plantão Serestocast. E no vídeo de hoje comentaremos com spoiler sobre o final de Mare of Easttown, suspense da HBO estrelado por Kate Winslet. Aê! Aê! Plantão Serestocast. Meu nome é Francio. E eu sou o Osmio. Sim, senhoras e senhores, depois de quase 2 meses, chegamos no final dessa minissérie estupenda da HBO, Mare of Easttown, que ninguém dava muita bola ali, uma pequena comunidade no começo Tinha um assistia. trailer meio chato, né? Exato, você via que a Rose do Titanic, o que vai ser isso? Tem o Guy Pearce, tem um pessoal ali que conheço mais ou menos, e de repente se mostrou uma grande surpresa. Então hoje, né, comentaremos sobre a conclusão desta obra, com muitas informações, porque foi um episódio bombástico mesmo, tendo um começo assim, mais acelerado, né, com uma cena de ação. Tivemos muitas novidades, na verdade, França. Exatamente. Já vamos começar com a primeira, né? Vamos falar de tudo que aconteceu. Vamos fazer aqui nosso primeiro, vamos falar o que realmente aconteceu no crime da Erin, né? Vamos voltar no final do episódio passado, que a Kate Winslet foi lá, atrás dos primos bizarros. Agora, no último episódio, a gente aprendeu que o nome do marido é John e do outro é Bill. Aí, Exato. agora, realmente, não importa com o nome deles para falar. Então, o John demais, e o né? Bill... Exato. O John e o Bill estavam lá no riacho, né? Inclusive, um riacho lindíssimo. Aí eles estavam lá pescando e a Kate Winslet chega, né? E qual que era o plano do John, né? Era matar o primo dele, né? O Bill. Não, Billy. Que Bill? Billy, Bill isso. é o do... Bill é o arcrebiano. Matar o Billy e fazer meio ali como se ele tivesse se matado pela culpa da morte da Erin, mas na verdade quem tinha matado era o filho, o Ryan, todo esse tempo. E o curioso do episódio é que é a construção da culpa, né? Porque cada vez que a culpa muda para uma pessoa sobre o assassinato, nós vemos outras reações, a pessoa... Porque o Big acreditava que ele tinha sido culpado, o John tinha feito toda essa manipulação, né? Para que ele tivesse essa crença e justamente pudesse corroborar nessa prisão. Porque ele participou do crime, né? Exato, Lembrando. esse é o curioso. E depois o próprio John se entregou, mas aí nós descobrimos que eles tinham um objetivo, não vai com um objetivo bom, porque né, envolve assassinato de uma pessoa, mas o objetivo era tentar ali deschavar a culpa da criança, né, que era o filho do John, que havia assassinado a Erin, mesmo que fosse sem querer, era uma criança e tudo mais. Mas mesmo assim, não houve a supervisão, ele tinha acesso a armas de fogo facilmente. Então, assim, uma série de ações, de descuidos que geraram a morte da Erin pelas mãos lá do menino. E justamente ele tentou ali, já que ele estava, né, ele se sentia, e ele era, de certa forma, um grande culpado por tudo, porque ele não tinha terminado o relacionamento, ele foi negligente em certas partes. Então ele tenta ali encobrir a questão, mas a Mare, ela é perspicaz e descobriu tudo, na verdade. Exato. Eu acho que seria interessante a gente montar uma linha do tempo, né, para realmente ficar claro tudo o que aconteceu. Então, pelo que a gente sabe, né, uns anos antes, o John tinha tido um caso com uma tal de Sandra Elliott, né, que depois apareceu lá no restaurante depois. Foi ofendida, lá no final. Coitada, a mulher foi chamada de vagabunda desse jeito. Coitada, não tinha nem feito nada dessa vez, né? Ele tinha tido um caso com a Sandra e o Ryan tinha descoberto na época, né? Ele Isso acabou foi mais ou menos uns 5 ela. anos. É bom ressaltar isso. Exatamente. E o Ryan ficou sabendo, né? E ele terminou com ela. Depois, naquele encontro de família, o John e a Erin ficaram juntos, né? Pelo que parece, eles meio que se apaixonaram em um relacionamento estranho, né? Ele fala como se ele gostasse muito dela. E a foto é bem bizarra, né? A gente descobre depois a foto. Parece uma um foto dos dois Photoshop bem juntos na safado cama. aquilo. Uma foto bem... Ela tava meio torta, assim. Parece que ela tava... Enfim, uma coisa muito estranha. E isso foi em 2017, né? Então, já faz os seus 4 anos que eles começaram a ter relacionamentos. Depois disso, eles não pararam mais de terem seus relacionamentos. Então, foram anos que eles ficaram juntos.
E justamente, a gente pode considerar que é 2021 ou 2020, algo assim, que ela morre no caso. Aí uma questão que a gente estava intrigado anteriormente era a idade da criança, né? Porque se a idade da criança correspondesse necessariamente à idade do colar, sabe? Aquele bebê, a criança já teria os seus 3 anos, mais ou menos, então tinha essa confusão. Porque a data, pelo que a gente entendeu, a data é o encontro, né? A Exato, não é a data data foi do não é o começo nascimento da do criança. relacionamento, né? Exato, exato. Então, o DJ, ele é mais novo do que o encontro. Então, aquela nossa questão se fazia sentido ou não. Uma criança de 3 anos, que nós pensávamos ter aquela aparência, se explica agora. Nós não sabemos em que ano ele nasceu, na verdade. Então, temos essa dúvida esclarecida nesse episódio. Exatamente. Então vamos seguindo depois. Ele acabou com a Sandra, ele começou o relacionamento com a Irene e ele estava indo, né? E naquela noivada do Frank, lá no primeiro episódio, o Ryan, né, o filho, acaba descobrindo que ele está com a Irene por causa de umas mensagens e porque ela ligou para ele ali, né, depois de encontrar, né, com o padre, depois de ter aquela briga com a Brianna e o Dylan, né? Ela liga para ele desesperada, falando que quer o dinheiro para cirurgia, etc. E ele vai lá e o Ryan descobre. E depois nesse episódio a gente descobre também que o Ryan trabalhava para aquele senhorzinho lá do primeiro episódio, que não tinha instalado as câmeras, que a mulher morreu. Tem caso com a espectral também. Exatamente, tem um caso com a mãe daquele Winslet. Então ele pegou a arma lá daquele cara, que era da polícia, e foi lá. Ele diz que era para assustar a Rin, acho que a gente pode acreditar, né? Era realmente para assustar ela. Só que ela acaba tentando se defender, obviamente, e ele, por um desespero, acaba matando ela no parque. Exato. Nisso, ele acaba ligando para o pai, no desespero, justamente, não sabendo o que fazer. O pai e o tio, então, vão para o parque e lá acontece a situação. Eles arrastam o corpo dela até aquela região, aquele parque vizinho, enquanto o Billy justamente cuidava ali dos pormenores, o John volta para a festa e tentando conseguir um álibi para si mesmo, leva o ex-esposo da Kate Winslet e a noiva dele de volta para casa. E justamente antes de nós sabermos que havia sido o filho que assassinou, dava um tom de sociopatia para a coisa, porque se ele tivesse mesmo assassinado a Erin e depois voltado cantando e rindo, como foi narrado pelo Frank, né, ficaria uma coisa meio bizarra. Mas agora, entendendo que ele atuou para justamente criar um álibi forte para o próprio filho, alivia um pouco a barra dele, mesmo sendo uma ação errada, obviamente. Exato, né? E isso explica, né, porque o pai deles, o pai, né, vê eles ali naquela situação, né, o Billy com o sangue na casa, né, porque ele ajudou a mover o corpo, né, até o parque lá para depois incriminar as outras pessoas, né? E o Ryan começa a viver com isso, né? Ele está com a raiva. E nos outros episódios a gente achou que essa raiva era por causa que ele tinha descoberto o caso, né? Só que não. Ele estava passando ali por um processo traumático, ele tinha acabado de matar uma pessoa, né? Então isso que eu gosto em série de investigação, porque fatos do passado que a gente interpretou da maneira errada, né? Sim. Eles estavam lá as pistas, mas a gente interpretou da maneira que a gente achava conveniente lá naquele momento. Mas não, ele estava com a raiva por causa de tudo que ele tinha feito. E ele teve a conversa com a Julianne Nicholson lá, e ele mente para ela, né, falando que ele voltou com a mesma mulher, mas não era a mesma mulher, né? Era a Irene. E depois, quem iria contar para a Julianne Nicholson era o próprio John no episódio passado, né? Exatamente, porque um bom álibi para o Miguel nesse momento foi que ele teve uma reação similar quando o John teve o caso com essa Sandra, né? Então, a Julianne Nixon nem podia suspeitar de algo. Nesse momento, ela era realmente inocente. Mais tarde, é uma coisa curiosa, porque ele conta uma informação, o John conta para ela, e nós acreditamos que é A. Mas ela não sabe. Aí depois assume a culpa dele. Parece que ele contou B. Mas na verdade, não. Ele contou o C. Ou seja, ela havia informado para a Mare que o Billy era o culpado. Depois nós sabemos que o John era o culpado pela foto, mas na verdade era nenhum dos dois. Então, houve ali realmente um grande complô. Eles tentaram manter as estruturas ali da família o mais erguidas possível, né? Mesmo que o pai vá preso, pelo menos ela vai poder criar os filhos dela, o que acabou não acontecendo porque ele foi, né, para um centro de detenção de menores e ela fica devastada, inclusive. Eu estava considerando a Julianne Nixon até um pouco apagada
em alguns episódios. Agora realmente foi o auge da atuação Agora. dela nessa minissérie, que ela arrasou. A cena do carro e uma das cenas finais foi totalmente fantástica. Exato. Né, porque naquela cena, né, no episódio passado, ficou meio cortado, né? Então a gente não viu o que eles falaram, agora a gente entende tudo que eles falaram, que eles planejaram a morte do Billy, né? Que o que acabou não acontecendo, mas o que aconteceu foi que a Julia Nixon mentiu para Mare, né? Falando que ele tinha sido o Billy, mas ela já sabia naquela época que era o Ryan, né? Ela só descobriu ali naquele momento. Então, meio que seguiu naquilo, e foi muito interessante, né? Depois a Mare acaba descobrindo, depois de um tempo, né? E Com o o choque velhinho dela lá, também é aquele bem coitado, né? impactante. Porque ela tem uma Nossa, a cara reação que é dela angustiante. indo pra casa, assim, é muito... Porque ela não sorri, tipo, nossa, encontramos, né? Porque é tipo uma criança, né? Que tá Filho da melhor vai ser amiga presa, dela. né? Filha da melhor amiga, né? Mesmo que ela já não tivesse em bons lençóis ali naquele momento, né? Obviamente tudo que estava rolando, ainda é uma pessoa próxima. E para mim a cena que ela aprende é muito boa, né? Que a gente vê, tem um close, né, na cara da Kate Winslet. Tipo assim, ela tá muito, muito abalada de ter que fazer aquilo. E depois, né, de muito tempo depois, que ela volta para casa da Julia Nichols e a cena não tem diálogo nenhum. Elas só se olham assim. E uma encontra, né, que a Kate Winslet, naquele momento, já estava no estado da aceitação do luto, enquanto a outra ainda está no início, né? Não que necessariamente o filho dela morreu, né? Mas ela vai perder ele por um bom tempo. Então, Sim. assim, é interessante ver essa questão, né? Foi uma cena muito bonita das duas. Isso é verdade. E é curioso ressaltar isso sobre o luto, né? Porque é um grande tom da série. Porque a personagem principal ela tem toda essa questão com o filho dela. Então, é curioso que através da... Assim, como a psicóloga disse que ela resolvia os casos, se envolvia tanto, para tentar justamente ocultar o luto dela. E quando ela realmente teve um caso que impactou tanto, que foi com uma pessoa tão próxima, ela finalmente pôde enxergar ali, com a empatia, toda a situação, ver que a situação da Julia Nicholson não era tão diferente da que ela já esteve, que o velhinho também já esteve com a esposa, né, que a esposa dele agora faleceu, então ele ficou totalmente desolado. Então, com Sim. isso, com essa questão da empatia, olha que mensagem bonita, ela consegue finalmente subir no sótão. Exatamente. Mas então a gente pode comentar aqui uns pormenores em relação ao caso, né? Algumas pontas que ficaram. Não ficaram muitas pontas soltas, mas uma coisa que foi muito debatida, que está gerando alguma controvérsia, assim, acho que normalmente, eu acho, pelo menos a minha impressão, é que todo mundo gostou, mas teve um ponto que as pessoas falaram, que é em relação ao Dylan, né? Sim. Tipo, o que aconteceu? Porque, pelo que a gente entende no final da série, ele realmente não teve nada a ver, ele não é o pai, ele não é o culpado, ele não sabia quem tinha matado, ele não está envolvido em nada. Ele foi lá, pelo que a amiga diz, para queimar os diários, para impedir que descobrissem alguma coisa, tipo de quem era o pai verdadeiro, de quem, se alguma coisa para incriminar ele. Só que assim, eu entendi o que ela falou, eu acho que é uma boa justificativa, só que para mim o que pesou, eu acho que uma fala poderia ter sido cortada, que é aquele negócio, nós estamos ligados, nós estamos ligados eternamente. Eu acho que se você tirasse essa linha do roteiro, e eu acho que ele não precisava ser tão agressivo, porque parecia que ele tinha uma coisa, tipo assim, eu preciso fazer isso, eu preciso. Porque dá pra ver que ele tem um desespero, mas pra mim ele foi violento demais. Eu acho que se aquela cena do episódio passado fosse reformulado, eu acho que aí estaria tudo 100% dentro dos OKs. Outra coisa que me incomodou também, além dessa cena, é o tratamento que ele teve com a namorada dele, porque se dá muita ênfase que ele saiu no dia, que ele pegou o carro, e sabe, nós pensamos, ele pode ter visto alguma coisa, ou feito alguma coisa relacionada ao caso, mas no fim das contas, deu em nada feijoado esse ponto também. Então, a parte Pelo que do Dylan, entendeu, ele meio que foi fumar mesmo, né? Acho que foi isso. mas eu acho que o problema em cima disso é que eles criaram todo um suspense e realmente ter esse outro amigo que nós não conhecíamos. E como você falou, deles. Esse Tem outro uma é um ligação. aleatório, né? Exato. A senhora parece que era aleatória, parece que era uma promessa, mas no final não era nada. Então, se tem algum defeito na série, é o arco do Dylan, porque ele fez muita cara de bad boy para quem era muito inocente. Foi um pouco bizarro. Exato, porque eu acho que o que deu a entender para a série, agora a gente vê no final, é que ele estava desesperado, ele queria, acho que, deixar uma boa mensagem para os pais dele, né, deixando eles com um filho, né, com o DJ, ele acabou não conseguindo, mas, tipo, ele estava, tipo, no desespero de tentar fazer alguma coisa boa,
Mas pra mim ele parecia tão, que nem o Oscar falou, né? Um bad guy, um bad boy, sabe? Ele queria fazer maldade. E o negócio é nós estamos ligados, eles não estavam ligados, assim. Então, essa parte realmente entre eles foi estranha. Mas, assim, esse acho que é o único defeito da série, assim, no geral, né? Dentro de tudo que acabou acontecendo. E uma outra dúvida que foi gerada é, o Guy Pearce, ele era um coadjuvante de luxo, né? Que ele, na verdade, foi só o peguete, né? Não foi mais nada, era só para deixar uma dúvida aí no ar mesmo, né? Pois é, porque o Guy Pearce eu até já pensei, já suspeitei de Guy Pearce. No começo da série, pra mim, ele estava no topo dentre os culpados. E no final, não deu em nada a Guy Pearce, realmente. Tem episódio que ele nem apareceu. E eu acho que talvez ele seja, na verdade, um belo de um caloteiro. Eu tenho que criar uma teoria que talvez ele passe assim, nessas cidades, dê esses golpes de relacionamento e vai embora depois. Então, na minha mente, ele nunca mais vai voltar e a Mary foi enganada pelo Guy Pearce. Assim, teve gente que reclamou, ele devia ter feito mais coisa. Eu, pessoalmente, achei que não é um problema da série. É que a gente cria muita expectativa, é que a gente é bode velho de série, a gente sempre fala, Exato. se tem um ator grande, vai ter que ter alguma coisa. Que igual foi o caso da Julia Nicholson, foi alívio né? cômico, no fim das contas. Exato, teve os dois lados em Mad Office e tal, né? A gente no começo falou, a Julia Nicholson não tá aqui só para fazer isso, e realmente ela não estava. Mas em outro caso, a Jean Smart e o Guy Pearce, eles só eram ali, eles só eram, né, para agregar o elenco da série, né, que era papel, muito bom. Né? Exato. Mas o caso do Guy Pearce eu acho que é até um pouco mais frustrante, porque, assim, eu entendo quem queria que ele fizesse um pouco mais, mas eu penso, o que ele poderia ter feito? Porque acho que... tantas pessoas se envolveram no crime que eu acho que não cabia mais envolvimento, né? Porque teve o padre que falou antes, aí teve fulano que fez isso, aí teve esse clã que fez aquilo. Então, ia começar a surgir, né? Exato. A pessoa que levou até o parque, a pessoa que deu o bilhete, a pessoa que... Então, é isso que ainda bem que a série evitou, né? Pelo menos só tinha 2 pessoas envolvidas inicialmente, e depois as outras foram envolvidas, foi natural, né? Que era uma criança, né? Obviamente. Então agora vamos discutir sobre a nossa protagonista da série, né? A Mare Easttown, né? Ela percebe que ali é a cidade dela, né? Pra mim, eu acho que ela devia ter ido embora, né? Certa foi a Shiban que foi embora dessa cidade. Mas né, as questões psicológicas da Mare, né? Eu acho que ela acaba acertando tudo ali no final, né? Tudo acaba se ajeitando em relação a Shiban, que a Shiban aceita realmente, né? De que a Mare não tem culpa, né? De ela ter visto aquilo. A Mare não tem culpa pelo suicídio do filho, e que ela tem que aceitar, né? As pessoas ao redor dela aceitaram, e a cena final é ela aceitando também, né? Que ela não tem culpa. Algo que foi bem importante foi aquele da Jean Smart, um restaurante, que inclusive foi quando chamou a Cassandra lá de vaca. E, assim, foi um pouco mais positiva com a conversa delas, mas, para mim, parece uma coisa tão de família, assim, sabe? A pessoa fazer essas provocações. Então, para mim, se encaixou bastante. E a olhada que ela dá para a Shiban é realmente aquela coisa de ela pedindo desculpas ali pelo olhar. Então, realmente, eu achei que foi bem feito, mesmo deixando para o último episódio, eu não vi como se fosse algo atrasado nem nada disso. Eu acho que combinou bastante, foi um timing acertado, e realmente foi bom ver a personagem se libertando, né? Tendo deixado essa... Não de lado, só faltamos o documentário, né? O documentário. Exato. Eles realmente deviam ter mostrado, eu acho. Nem que fosse, sei lá, uns 2 minutinhos, ou a narração enquanto mostrava algumas cenas. Eu acho que teria sido legal, porque esse documentário comprou a série durante tanto tempo, né? Exatamente. Então, aí depois ela se acerta com o Frank, né, também. O Frank acaba voltando ali para casar, né? Exato. Ele casa, né, com a Faye. Então, assim, acaba tudo se ajeitando, ela está dentro ali, e ela, no final, consegue subir, né, ao sótão para ver, porque ela fala, né, nos episódios passados, que ninguém mais tinha conseguido voltar no sótão, que era onde o filho dela, né, tinha tirado a própria vida. E ela volta lá para cima e acaba a série aí, não precisa de mais, eu acho que dá para se entender. Teve gente que falou, ela vai se matar. Gente, claro que não. Ela está aceitando. Não, eu vi esse tipo de comentário. É que eu acho que as pessoas deixaram que era um momento meio triste, assim. Mas pelo que eu entendi, na cara dela, ficou, para mim, claro
de que ela estava aceitando. Ela estava já Exato. passando os estágios do luto, né? Porque Para aceitação. ela tinha reconquistado a amizade com a melhor amiga dela. Ela estava de bem com a família dela. Ela estava de bem com o Guy Pearce naquelas. Então, não existia esse incentivo. Ela só... Tipo assim, eu acho que eles poderiam ter citado o Mephisto. Eu acho que faltou ali uma citação. Coitado, Uma homenagem ao Mephisto? É. Uma homenagem, porque nem dar as caras, a mãe... Tipo, ela podia ter tentado com a mãe de novo. Ou ele apareceu numa foto. Tipo, ele era uma pessoa boa, realmente. É que eu não sei se talvez ficasse muito final de novela, ir até a mãe e consolar a mãe. Eu não sei se, sabe, talvez por ela já tá consolando a Julia Nicholson. Uma foto, né? Sei lá, tipo, ele... Tipo, uma foto na polícia, vamos homenagear. Isso era legal, dela passando e ter uma foto dele em um mural, algo assim. Mas assim, é um pequeno detalhe ainda, mas eu acho que... Só pra ser chato, assim, Exato. só pra não passar batido. Pra também ficar uma rasgação de seda esse podcast, né? Também pra ter alguma implicância sensível. E outra coisa que a gente pode dizer, né? Kate Winslet, vá pegar o seu Emmy, minha filha, porque isso é seu. Eu, ao longo de todos os episódios, falei, eu acho que a Anya Taylor-Joy é mais forte. Eu, pessoalmente, votaria na Anya Taylor-Joy de O Gambito da Rainha, né? A Beth Harmon, até esse episódio. Mas o que a Kate Winslet entregou nessa série, pra mim, é fenomenal. Eu ainda gosto um pouquinho mais de O Gambito da Rainha, mas, assim, como atuação, Kate Winslet, vá pegar seu prêmio. É isso aí. Então, comentando brevemente sobre isso, obviamente que nós vamos desenvolver mais essas questões do Emmy, porque eu acho que a indicação dela está garantida, então teremos as nossas apostas mais para o final do ano. Mas eu acho que o que influencia muito nesse caso é o hype. Porque Maleficent foi uma crescente, né? A série ela foi tomando corpo. Mas não se compara a Gambito da Rainha. E olha que Gambito da Rainha não foi semanal igual a Maleficent, então. Foi de uma vez só. Foi lançado tudo de uma vez. Exato. E o hype durou mais do que a duração inteira de Maleficent, então, porque acho que foram uns 2 meses e meio das pessoas falando de Gambito. Então, eu acredito que o hype vai influenciar muito para a vitória de uma delas no Emmy, e talvez por causa disso a Anya Taylor-Joy leve. Mas olha, eu pessoalmente queria que a Kate Winslet ganhasse. A Anya Taylor-Joy já vai ser indicada ao Oscar ano que vem, provavelmente. Então, assim, ela também vai ter mais chance. A Anya Taylor-Joy é nova, assim, ela vai ter muito papel para fazer. Tá jovem na carreira, pode aí. Exato. Mesmo que a Kate Winslet já tenha um Emmy, eu acho que ela poderia ganhar. E até nesse episódio, né, surgiu o nome da Julia Nicholson para atriz coadjuvante, né, em série limitada, né, minissérie. Eu, pessoalmente, ainda gosto mais da Catherine Hahn, por WandaVision, né, que faz a Agnes, mas, assim, se ela ganhasse, também seria super merecido. Eu concordo com você. Eu acho que a Agnes ela teve mais presença na série. Como eu falei anteriormente, eu achei que a Julia Nicholson em alguns momentos ficou um pouco ofuscada, então... E também a atuação da Agnes ela destacou muito, né? Foi uma personagem que, em alguns momentos, tomou mais corpo que a própria série. Exato, se tornou um fenômeno. Então, acho que também por essa questão, ela tem mais chance, sinceramente. Então, vamos chegar ao final para se despedir dessa série. Eu tô ficando com saudade dela. A série foi boa, o final foi bom? Osmio, decrete. Sim, para as duas respostas. Não há divergência possível aqui. Exatamente, foi uma ótima série. Vai ser uma das melhores do ano, com certeza. Só se der uma enxurrada aí de série muito boa, o que eu acho bem difícil, né? Mas, assim, para mim uma das melhores séries do ano, com certeza, com um final muito, muito digno, com plot twist até o final. Assim, mesmo a gente falando que ia ser ruim, né? Ia ser The Undoing, eles não conseguiram entregar um plot twist de ser o filho sem ficar bizarro, né? Sem ficar jogado, assim, né? O choque pelo choque. Então, eu achei muito bom. Eu também achei fantástico. Então, se você gostou de Maleficent e quer ver um pouco mais sobre a série, nós comentamos muito aqui no nosso canal do YouTube ou Spotify, dependendo de onde você estiver. Comentamos sobre cada episódio. Além disso, temos comentários sobre outras séries semanais, com The Handmaid's Tale aqui com o Frâncio, The Bad Batch comigo, e além de outras diversas produções. A gente tem jogo, tem podcast, tem vídeo, tem tudo. Exato. E quando esse vídeo for lançado, já vamos ter feito uma live no canal Treta Nerd. Então, se você
o vídeo já vai ter sido lançado, então vai estar lá disponível para você assistir. Vamos fazer comentando sobre a série, sobre o final, sobre tudo. Então estaremos lá comentando também mais um pouco sobre Man of Steel para não deixar essa série acabar tão rápido, né? Exatamente. Então, de forma geral, este foi o nosso plantão. E o que dizemos, Franz? Além de nos siga nas redes sociais, @séries no Instagram, Twitter e Facebook, dizemos: você deveria estar maratonando. Aê! Plantão Série Estou Cast.